Em agosto de 1994, a pacata cidade de Oakville, no estado de Washington, Estados Unidos, foi palco de um dos fenômenos mais misteriosos já registrados. Imagine acordar em uma manhã comum e encontrar o chão, os telhados e até os carros cobertos por uma substância gelatinosa, completamente desconhecida. Não era chuva, não era neve, mas uma espécie de bolha translúcida que caiu literalmente do céu. O episódio deixou os moradores perplexos e imediatamente levantou uma série de perguntas perturbadoras. O que era aquilo? De onde tinha vindo? E, o mais inquietante, por que parecia estar afetando tanto pessoas quanto animais? As análises iniciais revelaram que aquela gosma possuía componentes biológicos. De acordo com relatórios não oficiais divulgados na época, havia a presença de células humanas brancas, algo que aumentou ainda mais o clima de mistério. Como poderiam células desse tipo cair do céu? Alguns cientistas cogitaram que a substância era resultado de testes militares secretos, enquanto outros sugeriram que poderia ser algum tipo de chuva causada por detritos biológicos atmosféricos. Mas nenhuma explicação foi confirmada oficialmente, e cada hipótese levantada parecia abrir ainda mais dúvidas. O fenômeno não ocorreu apenas uma vez. Durante 3 semanas, os moradores de Oakville afirmaram que a substância caiu repetidamente, sempre em diferentes horários e locais. Cada nova ocorrência aumentava o medo, trazendo mais relatos de pessoas adoecendo e animais sofrendo. Laboratórios locais tentaram investigar, mas sem recursos avançados, e muitos dados acabaram desaparecendo misteriosamente, deixando um vácuo de informações. O que era uma estranha curiosidade passou a ser visto como uma ameaça silenciosa, algo que vinha do céu e atingia uma cidade inteira, sem aviso. Ao longo dos anos, diversas teorias tentaram explicar o que aconteceu em Oakville. Alguns acreditam que a substância era resultado de exercícios militares realizados naquela região, possivelmente um subproduto de aviões ou testes com armas biológicas. Outros sugerem que poderia ter sido causado pela decomposição de águas-vivas lançadas na atmosfera por correntes marítimas e depois transportadas pelo vento. Mas nenhuma dessas teorias conseguiu responder a todas as perguntas, principalmente sobre os efeitos na saúde das pessoas que tiveram contato direto com a gosma. Para os moradores, a sensação de vulnerabilidade foi marcante. Imagine viver em uma cidade onde, a qualquer momento, algo estranho pode cair do céu e mudar completamente sua vida. O medo de sair de casa em dias chuvosos passou a fazer parte da rotina, e até hoje muitos habitantes se lembram com clareza da textura pegajosa e da sensação de insegurança que aquele fenômeno deixou. Não se tratava apenas de um mistério científico, mas de uma experiência coletiva de terror da vida real. Com o tempo, o caso de Oakville foi ganhando fama mundial, sendo exibido em programas de televisão, documentários e até inspirando episódios de séries famosas de mistério. Mesmo assim, o enigma continua sem solução definitiva. O governo norte-americano jamais apresentou uma explicação oficial que convencesse a população, e o caso permanece aberto até hoje. Muitos acreditam que a verdade está escondida em documentos confidenciais, enquanto outros acham que simplesmente nunca houve interesse real em investigar profundamente. 3 décadas depois, o mistério das bolhas de Oakville ainda é um dos episódios mais assustadores da ufologia e da investigação paranormal. Uma mistura de ciência, medo coletivo e falta de respostas concretas. O que caiu naquela cidade em 1994? Foi um erro humano? Um fenômeno natural ou algo que ultrapassa o entendimento humano? Talvez nunca saibamos. Mas uma coisa é certa: o terror vivido pelos moradores é real. E o episódio se mantém como um dos mistérios mais perturbadores da história moderna.
O caso chamou tanto a atenção que cientistas independentes decidiram recolher amostras da substância misteriosa. Alguns testes apontaram que a gosma continha bactérias vivas, reforçando a ideia de que poderia ter origem biológica. Porém, os resultados eram contraditórios. Certos exames mostravam organismos microscópicos, enquanto outros afirmavam que o material não apresentava nada além de gelatina inofensiva. Essa falta de consenso transformou a investigação em um verdadeiro labirinto científico, deixando a comunidade ainda mais confusa e assustada. O que intrigava os especialistas era a repetição do fenômeno em um espaço tão pequeno. Oakville não era uma cidade grande, mas as quedas aconteceram sempre naquela região específica. Se fosse algo atmosférico, por que não afetava as cidades vizinhas? Essa pergunta se tornou um ponto central nas teorias de conspiração, levando muitos a acreditar que a cidade teria sido alvo de testes controlados, realizados em segredo, justamente para avaliar os efeitos da substância em seres humanos e animais. Os relatos pessoais dos moradores continuam sendo um dos aspectos mais marcantes. Testemunhas descrevem a substância como pegajosa, quase transparente, com um cheiro sutil e desagradável. Algumas pessoas afirmaram que, ao tocar a gosma, sentiam irritação na pele. Já outras lembram de ver a estranha chuva caindo em pequenos fragmentos, como se fossem gotas gelatinosas flutuando no ar. Essas descrições, unidas ao impacto físico na saúde, alimentaram a sensação de que havia algo muito mais sombrio por trás daquele evento. Com a pressão da comunidade e da mídia, autoridades locais solicitaram ajuda de agências federais, mas a resposta foi mínima. Alguns moradores relataram que veículos estranhos passaram pela cidade, coletando amostras discretamente e desaparecendo em seguida. Nenhum relatório oficial foi publicado, e a população foi deixada à própria sorte. Essa ausência de explicações sólidas fortaleceu ainda mais as especulações sobre encobrimento e segredos governamentais, algo que até hoje é lembrado como uma ferida aberta na história de Oakville. O fenômeno também despertou interesse internacional. Revistas de mistério e programas de televisão de diversos países noticiaram o ocorrido, chamando-o de chuva de gosma, gelatina mortal e até mesmo lágrimas do céu. Essa repercussão global transformou um pequeno evento local em um caso mundialmente famoso. O nome de Oakville entrou para o imaginário coletivo, associado ao medo e ao inexplicável, e a cidade passou a ser estudada como um dos maiores enigmas ambientais não resolvidos. Hoje, ao revisitar o caso, muitos cientistas tentam encontrar explicações racionais. Alguns acreditam que bandos de aves poderiam ter contribuído para o fenômeno, liberando resíduos biológicos que se aglomeraram em nuvens, precipitando depois em forma de gelatina. Outros defendem que seria impossível um fenômeno natural tão específico ocorrer repetidamente apenas naquela região. O fato é que, até o momento, nenhuma explicação é universalmente aceita, e cada teoria deixa lacunas que tornam a história ainda mais misteriosa. O mais assustador de tudo é que, mesmo com o passar dos anos, os moradores ainda relatam memórias vívidas daquele período. Alguns descrevem noites em que evitavam sair de casa, temendo que a substância voltasse a cair. Outros contam que o simples barulho da chuva normal despertava ansiedade e lembranças da época. Essa herança emocional mostra que, mais do que um fenômeno científico, o mistério das bolhas de Oakville foi um verdadeiro trauma coletivo, deixando cicatrizes que jamais desapareceram completamente. O governo americano nunca deu uma explicação convincente, e muitos acreditam que a verdade está escondida em documentos confidenciais. O que realmente aconteceu em Oakville? Foi um erro humano, um fenômeno natural, ou algo além da nossa compreensão? São perguntas que talvez nunca sejam respondidas. Se você ficou intrigado com essa história, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho.
Compartilhe nos comentários o que você acha que aconteceu em Oakville. Será que existe uma explicação que ainda não descobrimos? Até o próximo vídeo.